Boa noite. Hoje eu vim apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Redes Poéticas, a escrita em movimento de Riane Leão, feito por mim, Josiane, e orientado pela professora doutora Karina Lima Salles. Bom, inicialmente na minha introdução eu trago alguns aspectos do projeto de pesquisa. Primeiro eu apresento o que seria o meu objeto de estudo, que é o projeto poético-político da poeta, Onde Jaz Meu Coração, como ela intitula, que acontece nas redes sociais Facebook e Instagram. Eu também integro nesse objeto de estudo o seu primeiro livro, intitulado Tudo Nela Brilha e Queima, que foi lançado em 2017. Bom, só para relembrar um pouco quem seria Riane Leão, ela é uma poeta que começou as suas publicações na internet há mais de uma década, mas o seu projeto mesmo, ele deu início quando ela começou a publicar, tanto na internet como também nas ruas da cidade de São Paulo, suas poesias a partir de uma técnica chamada lambe-lambe. Bom, com essa visibilidade que ela conseguiu, ela lançou o seu primeiro livro. Então, o meu corpo se dará a partir da integração desses poemas, dos posts de fotografias, tanto do próprio corpo da poeta, como fotografias de lambes na rua, e alguns poemas do seu primeiro livro. Bom, os meus problemas que eu busco responder neste estudo são: quais as fissuras materializações da escrita da poeta apresenta, o que essas fissuras representam no contexto de produção de poesia contemporânea. Em segundo, como o empoderamento da mulher negra ele se materializa, ele é posto na escrita da poeta, movimenta outras mulheres, que é uma afirmação que eu faço, e eu pergunto: como faz isso? Qual autorrepresentação a poeta faz de si nas redes sociais e em seus posts, e quais conexões sociais se constroem a partir das discussões da internet e das redes sociais? Por fim, quais discussões podemos realizar a partir da experiência da pós-modernidade, da construção das identidades e a partir do que a gente investiga nas tessituras da produção de Leão? O objetivo deste estudo é estudar, analisar esse projeto poético-político de Leão, que acontece nas redes sociais, no seu primeiro livro, e também fazer isso para legitimar a rede poética que se construiu na internet como um movimento de uma escrita que movimenta outras mulheres, negras. A metodologia empregada, as análises serão tratadas a partir das relações estabelecidas entre teoria e corpus. Então, é uma proposição de uma pesquisa bibliográfica, investigativa e argumentativa, relacionando todo o aspecto percebido com o contexto atual. Os meus slides, eu não sei se vai conseguir ficar visível no vídeo, mas depois eu vou disponibilizar. Tem partes do meu corpus, então tem essas fotografias, tem esses posts, poemas que eu venho falando. Como eu divido o meu primeiro capítulo? Bom, o primeiro capítulo é intitulado Seu Nome é Resistência, um estudo sobre a escrita contemporânea de Riane Leão. Na primeira seção, a escrita contemporânea, eu tenho 3 subseções: endereçamento, uma escrita fora de si e formas do não pertencimento. Na segunda seção, uma literatura investigada como negro-afro-brasileira, eu tenho 2 subseções: o movimento da mulher negra e a escrita literária da mulher negra. Na primeira seção, eu venho trazendo alguns aspectos em gerais dessa escrita contemporânea. O que a gente percebe? Que essa escrita ela tem apresentado encontros e interações com preposições artísticas diversas, ou seja, o texto ele não vem somente o texto, ele vem o texto como um outro suporte artístico, não somente a arte da palavra, mas uma outra possibilidade artística. E se a gente levar isso para a poeta estudada, a gente vê que muitas das suas produções tem texto com fotografia, texto com post, em uma construção de um design gráfico para a internet, post com lambe, que é uma colagem feita especialmente para a rua. Então, é sempre pensando no texto como uma outra preposição artística. Uma coisa também que se percebe em relação que todos os teóricos eles vêm trazendo, que é esse texto pensando que vai de encontro ao leitor.
Então ele não mais espera para o leitor, ele vai de encontro, ele seduz esse leitor a fim de que o leitor venha até esse texto. Para que ele faz isso? Para uma construção coletiva de sentido. Então o texto ele não possui sentido sozinho, ele possui sentido num coletivo. Esse sentido ele é construído. Uma outra característica é a estética prosaica e epistolar, que a gente percebe também na própria produção de Leão. O hibridismo, que é essa ideia de utilizar vários suportes, no caso da autora, foto, lamb e post. Essa relação com o tempo também é algo que eu trago no capítulo, que seria esse escritor contemporâneo que pensa o presente de uma forma estranha, então ele tenta entender ou ele questiona, mas ele também dá um passo para trás para revisar o passado. E é sempre pensando o tempo nessa construção literária. Rezende ela traz em seu texto a escrita contemporânea 3 aspectos que a gente pode apontar, que são as novas vozes que surge uma voz da periferia, surgem várias vozes na internet, a qualidade desses textos, ela conclui que são textos muito bons, e a fertilidade, então são vários textos, várias produções, vários autores novos. Bom, na primeira subseção endereçamento, eu escolhi alguns conceitos estéticos que a literatura contemporânea traz, que eu vejo que conversa com o meu corpus, dentre eles endereçamento, que seria, esse endereçamento é um investimento na primeira pessoa, como Pedrosa ela traz, que seria a marca mesmo da primeira pessoa na construção literária. Além disso, além da marca da primeira pessoa, é você chamar pelo outro, se referir também à terceira pessoa. Então eu chamo esse outro, eu cito esse outro dentro do texto. Eu não sei se vai conseguir ver, mas em um dos poemas dela, celebre a mulher que você está se tornando. Não tape os ouvidos, ela está te chamando, ela dança com fogo. Ela é pancada, mas também é doce. Ela sempre foi sua melhor escolha. Ela é tudo aquilo que sobreviveu. Essa questão de colocar tanto a primeira pessoa como chamar pelo outro produz movimento dentro do texto. A obra só se completa com a interação do outro. Uma outra característica é a escrita fora de si, que Kiefer ela traz. Ela diz que esse fora de si é estar habitado pelo fora ou escrever como um processo de desabrigo subjetivo. É o que vem nos propor muitas das experiências artísticas e é o que eu percebo nas fotografias em que a poeta faz dela mesma, com versos escritos no corpo. Então eu utilizo essa noção do fora de si para pensar a performance corporal das fotografias de Leão que compõem o corpus, de maneira que, ao passo que ela escreve no seu próprio corpo, toma a pele como locus de enunciação, como suporte, esse corpo feito de carne e órgãos deixa de ser só isso e passa a ser algo mais. Por fim, formas do não pertencimento, pensado por Garanhuns, em que essas obras elas demonstram o político por colocar em questão da ideia da especificidade. Então, tudo aquilo que a gente pensa que um poema deveria ser, na escrita contemporânea de Riane Leão, esse poema ele não se enquadra nessa forma, essa ideia de especificidade que a gente imagina que a literatura tanto foi pensada durante muito tempo. Então, ela começa a romper com essa forma. Ela começa a se estranhar dentro dessa própria forma. É uma questão de estranhamento mesmo, aquilo que foi pensado como que tem que ser. Ela traz a questão da heterogeneidade, que é essa questão de explorar diversas formas, diversos sentidos do leitor, a audição, a visão e o tato. Utiliza ordens diferentes, que seria pensar na construção literária, trazendo os aspectos da natureza, da cultura, raça, nação, o típico, a região, o indivíduo. É a retirada de todo o sentido de pertencimento. Então, em qual momento a gente pensaria que um poema aconteceria num papel, numa rua, um papel numa estação de metrô, a partir de uma colagem ou a partir de um post na internet? É pensar
em como ele se estranhou tanto em uma forma específica que agora ele vai agregando outras formas, ou não. Bom, na segunda sessão, uma literatura investigada como negro-afro-brasileira, eu discorro um pouco o que seria essa literatura. Bom, essa literatura, ela tem articulado em sua escrita registros de culturas, modos de ser, de viver a vida, de se relacionar, de aspectos próprios da religiosidade matriz africana, da experiência do racismo, do preconceito, de modo suplementar ao acervo histórico nacional. Então, uma literatura que ela vem trazendo experiências de sujeitos que não estavam presentes na literatura canônica. Por isso que esse termo suplementar é tão importante. O que é diferente essa literatura? Ela deixa de lado a ideia de nacionalidade, a ideia da democracia racial, a ideia que todos nós somos iguais, que a literatura ela defende, a literatura canônica defende, ela expressa, e parte por pensar subjetividades e experiências de minorias. Bom, Duarte ele traz em seu texto que essa literatura está dentro porque ela utiliza a mesma linguagem, formas e processos, mas ao mesmo tempo ela está fora, porque não se enquadra no ideal romântico de espírito nacional. Mas Kut, outro crítico da literatura negro-brasileira, ele não concorda muito bem com esse termo afro-brasileira, porque para ele, afro-brasileira, quem coloca é Duarte, utilizar esse termo estaria projetando um retorno ao continente. Então está negando a esse escritor brasileiro como um escritor de literatura negro-brasileira, mas está retornando sempre ele ao continente da África. Afasta ele dessa literatura portuguesa. Bom, o movimento da mulher negra, eu inicio um pensamento sobre, a partir de Neuza, a partir do seu estudo psicanalítico, que é esse sujeito negro se perceber enquanto negro. Ela traz que esse movimento, essa descoberta, essa autodescoberta é como descortinar de véus, tendo em vista que o alter ego desse sujeito negro é o alter ego da branquitude. Então, a partir do momento que ele é alimentado durante toda a sua vida, durante todas as suas experiências por um alter ego branco, ele não se vê enquanto negro. E ao fazer isso, ele descortinar esses véus e passar a desconstruir tudo isso que ele construiu a vida dele toda, ele torna-se negro. Então, ser negro para Ana Neuza é tornar-se negro, é buscar um alter ego negro. E onde está a mulher negra nessa questão? Pensar a mulher negra é pensar que ela é atravessada por duas identidades de opressão. Ao mesmo tempo que ela é negra, ela é uma mulher. Então, ela é atravessada tanto por opressões do racismo como do sexismo. Então, eu discorro um pouco sobre isso e pensando em como essa questão, essa matriz da opressão da mulher negra propicia nela subalternização e silenciamento. E como o empoderamento pode romper com esse lugar. Só para pontuar que o empoderamento, de acordo com Bert, ele é um processo que acontece individual. Então, é necessário se empoderar. A gente retorna naquele pensamento de Neuza, que é descortinar véus, tornar-se negra, para depois ela responder esse empoderamento no coletivo. E uma forma de se empoderar que eu trago é a partir da escrita literária. Então, o que essa escrita literária da mulher negra pode proporcionar? Alves ele diz que a escrita literária das mulheres negras é a experiência, a visão de um Brasil afrofeminino. Então, é aquilo que Evaristo diz, é a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. Então, elas transformam esse silêncio, esse silenciamento imposto em linguagem e ação, de acordo com Audre Lorde. Bom, eu termino dizendo, sou negra, sou poeta, sou mulher e já aviso com antecedência, meu nome é Resistência, Leão. Essas são as minhas referências, só para falar um pouco o que eu trago no segundo capítulo, essa relação da internet e das redes sociais, a importância e o alcance que elas trazem. E também eu trago a questão do sujeito e da identidade a partir de Baba e Hall. E trabalho também colonialidade e subjetividade, já que ficou tão
tangente no primeiro capítulo, eu quero abordar essa questão no segundo capítulo de uma forma mais ampla, a partir de Quilomba e a partir de Spivak. E o meu terceiro capítulo será a análise. Lembrando que o segundo capítulo é sempre trazendo o corpus junto com a teoria. Essas são minhas referências. Obrigada.